realmente eu me apaixonei pelo jiu-jitsu e se adaptou por essa questão de eu ser menor. O jiu-jitsu é uma luta que ele dá mais chance, né? Por exemplo, vamos dizer, não é que as outras não, também não, mas você fazer uma luva de Muay Thai, de boxe, com um cara muito mais forte, você machuca pra caramba. No jiu-jitsu é mais suave, né? O nome já diz arte suave. Então você consegue treinar com os mais pesados, com os mais leves, com os mais pesados, com os mais graduados, sem se machucar tanto, né? Então acabou que o jiu-jitsu foi bom para mim nesse sentido, eu acho. Boas, malta, bem-vindos a mais um episódio. Hoje, uma fera aí da arte suave, mas antes de apresentá-lo, vou jogar aqui para o nosso camarada Atílio Coelho e também vou pedir aos senhores, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal para nos apoiar. E não é nos apoiar eu, Daniel e os convidados, é você mesmo que está aí nos assistindo, tu, atleta que quer que o desporto cresça, nos ajude. Curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal. Atílio, o nosso manual do desporto em combate aqui em Portugal, manda aí. Quem é o nosso convidado de hoje? Carlos Cobrinha, uma realeza dos desportos de combate das antigas, com toda a sua participação no crescimento dos desportos de combate no Brasil pelo Canal Combate, agora aqui a viver em Gaia, do outro lado do Rio, aqui na Zona Norte. Mestrão, muito obrigado por estar aqui. Finalmente conseguimos uma agenda. Eu que agradeço a vocês aí, tá? A oportunidade. Eu sempre fico contente de ser chamado para conversar sobre luta e tenho acompanhado o trabalho de vocês. E estão de parabéns aí, parabéns pela iniciativa. E como foi dito, o pessoal curtir, comentar, divulgar isso para outras pessoas. Não é questão nem de ajudar o canal de vocês, é questão de ajudar a luta, né? Porque aqui em Portugal a gente é carente, né, de veículos, de órgãos, né? São poucos que fazem esse trabalho. Então, parabéns aí pelo pioneirismo aí e pelo trabalho que vocês estão fazendo. Exatamente, exatamente. O Reis entrou exatamente para isso, é para dar voz e imagem aos verdadeiros heróis, que são os verdadeiros intervenientes. Eles é que são os heróis. Bem, pergunta da praxe, mestre. Como é que a luta, os esportes de combate, em que idade é que entram na vida? Cara, eu sempre fui uma criança criança mesmo, que gostava, né? Adorava aquelas coisas de ninja, né? Tu é criança, assim, se amar. Tinha aquelas séries japonesas também que passavam muito no Brasil, que era de luta. Jaspion, eu sou de antes ainda. Tinha o Spectroman, Ultraman, tinha uns mais. Narukido. Mas o Jaspion, eu assisti muito também, Jaspion, tá? Então, eu sempre gostei dessa parte de lutas, tá? Outro motivo foi porque também eu era um menino assim muito magrinho, né? Eu não gostava de levar desaforo para casa. Então, às vezes eu brigava na escola, né? O pessoal vinha mexer comigo e tal. Eu não deixava barato também, eu era meio nervoso assim. Então, a luta, como era menorzinho que os outros, um pouco mais magrinho, eu sempre tive essa questão de procurar a luta para saber me defender também, né? Tal. E acabou que, enfim, que eu cheguei ao jiu-jitsu, né? Que é a luta que eu me adaptei melhor, né? Antes de ter experimentado outras lutas também, desde criança, judô, boxe, kickboxing. Mas acabou que o jiu-jitsu foi a que realmente me fisgou e a que eu segui de forma mais séria, né? Não que eu não goste das outras, também não tenha praticado as outras. Até pratico Muay Thai ainda hoje em dia. Mas o jiu-jitsu realmente foi a minha principal ali modalidade. E a gente está falando de quantos anos de jiu-jitsu? Olha, jiu-jitsu eu já passei de 30 anos praticando. Eu me confundo aqui nas contas, mas eu comecei jiu-jitsu por volta dos 16 anos, ou seja, já estava ali no meio do final da adolescência, né? Antes disso, eu já tinha feito judô, já tinha feito taekwondo, já tinha feito full contact, que era meio que um kickboxing, assim, né? Boxe também, já tinha treinado um pouco de boxe.
Mas o jiu-jitsu realmente, até porque era uma moda realmente muito forte nos anos 90 no Rio de Janeiro. Acho que todo mundo praticou jiu-jitsu alguma vez lá nessa época. Então acabou que realmente eu me apaixonei pelo jiu-jitsu e se adaptou por essa questão de eu ser menor. O jiu-jitsu é uma luta que ele dá mais chance, né? Por exemplo, vamos dizer, não é que as outras não, também não, mas você fazer uma luva de Muay Thai, de boxe, com um cara muito mais forte que você, machuca pra caramba. No jiu-jitsu é mais suave, né? O nome já diz arte suave. Então você consegue treinar com os mais pesados, com os mais leves, com os mais pesados, com os mais graduados, sem se machucar tanto, né? Então acabou que o jiu-jitsu foi bom para mim nesse sentido, eu acho. Eu era muito magrinho. E a nível de competição, experimentou competição noutras lutas, noutras áreas ou só no jiu-jitsu? Não, só no judô tinha uns torneios lá internos assim, mas eu nem conto. Realmente foi no jiu-jitsu mesmo, tá? Logo que eu entrei na academia, no primeiro ano treinando, eu já comecei a participar das competições, assim. Na época, eu queria, na verdade, mas na época tinha uma pressão muito grande do professor em todos os alunos competirem, né? Hoje em dia eu acho que é um pouco diferente isso. Mas eu gostei. A primeira, por sorte, a primeira que eu participei eu ganhei. Então acho que aquilo já me deu caramba. Eu não era muito bom na maioria dos esportes, assim, futebol, basquete, eu era muito ruim. E aí eu achei um esporte, caramba, eu ganhei um campeonato. E às vezes outros amigos meus que eram fera de futebol, de basquete, de vôlei, mas que estavam ali treinando também jiu-jitsu, foram lá e perderam, né? Então foi a minha volta por cima ali. Eu falei, ó, vocês me sacaneiam que eu sou ruim de futebol, né? Que eu sou ruim nos outros, ó. Mas esse aqui eu ganhei e vocês não ganharam, né? Acabou. Mas é da geração, o mestre é da geração da explosão do MMA, na altura do Vale Tudo. É na chapa quente no Rio de Janeiro naquela altura, o Vale Tudo e a rivalidade com a luta livre. Nunca pensou em fazer MMA ou experimentar? Então, eu cheguei lá na nossa academia, tinha um pessoal, né, que partiu para esse caminho. Chegou a ter um momento, até que no jiu-jitsu, que a gente achava que o caminho obrigatório, se você fosse viver da luta mesmo, era ir para o MMA. A gente ainda não tinha uma noção que o jiu-jitsu ia ficar uma coisa tão grande, né? Hoje em dia você vê o contrário, você vê atletas de jiu-jitsu que nem pensam em ir para o MMA, porque para o MMA é um caminho duro até você ser bem remunerado, é um caminho muito duro, tá? Isso são poucos que chegam. Enquanto no jiu-jitsu você tem a oportunidade de abrir sua escola em outro país, no seu país, enfim, tem outros caminhos que você pode veredar ali. Eu acho que é um pouco mais fácil, entendeu? Mas então naquela época a gente achava que era importante, né? E eu treinei, a gente treinou lá na academia. Foi quando eu comecei até a me dedicar mais ao boxe também. E a gente fazia uns treinos de MMA e tal. Tinha essa vontade, mas acabou que eu nunca. Logo depois disso, eu já estava na faculdade, já estava me formando em jornalismo. Aí eu comecei a cobrir esses eventos de MMA, né, como jornalista. Então eu mudou um pouco o meu foco. A minha missão ali passou a ser mais em contar essa história desses atletas, desses lutadores, desses eventos, né, do que eu estar ali lutando, né? Apesar que a galera até me respeitava porque sabia que eu treinava, que, né, pô, não era, eu era já um faixa preta que estava ali entrevistando eles. Então isso também me ajudava bastante. Então acabou que eu segui no caminho do MMA, mas não como lutador, né? Eu era um cara que estava acompanhando ali todos os eventos no Brasil e as histórias ali por trás daquilo tudo, entendeu? Mestre, fazendo um scrollzinho na sua página de Instagram, tem fotografias com todas as grandes lendas do MMA brasileiro e internacional também. Isto faz todo sentido, porque fez parte do arranque do Canal Combate, nos primórdios do boom do MMA no Brasil. Como é que é ver o Canal Combate era, o Canal Combate é neste momento? Como é que chegou a este ponto? Cara, na verdade, eu vivi até o tempo de ouro do canal.
porque a gente foi à época, eu não tenho os dados atuais, mas eu saco ali. A gente viveu a época que realmente o canal teve o maior boom de assinantes, assim, foi uma coisa muito grande o que se tornou o canal, não só mesmo em relação aos fãs de luta, né, e ao interesse que a luta passou a ter no Brasil, né, que já não era um interesse só de quem praticava a luta, né, aquele cara que nem pratica luta, mas ele gostava de no fim de semana pedir uma pizza, botar umas cervejas no gelo, chamar os amigos e todo mundo ir na casa dele lá, porque ia ter aquela luta Y, X ou Z que todo mundo queria assistir. Então, na verdade, eu vivi ali dentro do canal um momento que foi de muita ascensão, desculpa, dos lutadores e do MMA, né? Foi uma experiência muito gratificante e antes mesmo de estar no canal também, de ter participado de muitos momentos históricos que levaram ao que o canal se tornou também, né? Eu acompanhei muito evento assim de MMA lá no Brasil, fundo de quintal, entendeu? Aquela coisa tipo, né? Os primeiros xotôs mesmo que o André Pederneiras organizava lá, cara, era uma coisa dentro da academia dele, você tá entendendo? Era no espaço onde a equipe dele de MMA treinava, ele transformava aquilo, botava umas cadeiras, tinha um serviço meio VIP lá, que o pessoal bebia um whiskyzinho, papapá, ele fazia um negócio para poucas pessoas, não devia chegar a 100 pessoas, tá? E os eventos ali, a porrada comia, um ringue mínimo, não tinha nem para onde fugir dentro do ringue. E era o início, você tá entendendo? Ali foi o início mesmo, assim, então foi muito legal acompanhar isso e que também me possibilitou ver o surgimento de vários atletas, seja do jiu-jitsu ou do MMA, né? José Aldo, vários assim que depois foram parar no UFC. Eu pude acompanhar assim desde quando eles lutavam essas lutinhas mais ou menos ainda, né? Então foi muito difícil. Uma coisa que chamou a atenção foi uma foto tua que está lá, como o Atílio mencionou, que é com o Arona, né? Aham. Tu tá com uma camisola ali da Portal de Lutas. Portal das Lutas, Portal. isso aí. Foi o seguinte, quando eu saí da faculdade, eu já queria trabalhar com esporte, né? Mas pensava, caramba, luta, como é que eu vou ganhar dinheiro trabalhando com luta, né? E aí já tinha lá o Grace Mag e a Tatame, que eram as duas revistas especializadas. Os sites estavam começando a ter feito, sabe? Aquele início mesmo dessa coisa de ter site, nem existia, né? Facebook, Instagram. Teve o Orkut uma época lá, que era tipo um Facebook mais antigo. E acabou o que eu fiz? Eu falei assim, pô, saí da faculdade, eu já tinha tido a experiência em alguns jornais, mas era tudo voltado a futebol, né? Foi o Jornal dos Esportes, o Lance. E eu saí da faculdade e falei, cara, eu vou com um amigo meu lá, a gente fez um site, né, de lutas. Cara, e o site teve um relativo sucesso. Eu conseguia falar com todos os atletas, conseguia estar em todos os eventos assim que tinham na época. E não demorou até para a Grace Mag querer me contratar, entendeu? Só que eu ainda segurei ele uns 2 anos, que eu falei assim, pô, cara, acabei de abrir meu site. Aí eu tinha uma parceria já com eles. Depois acabou que financeiramente valeu mais a pena ir pro Grace Mag, né? Mas o Portal das Lutas que você viu era um site que era meu, era eu sozinho, né? Tinha um amigo meu sócio, mas ele não fazia basicamente nada. E a gente, cara, desbravou em vários eventos, falava com toda. Dava muito furo de reportagem nos concorrentes, falava com todos os astros, Minotauro, Anderson Silva, eu já conseguia falar com todo mundo nessa época. Eles eram mais acessíveis também, tá? Mas a gente conseguiu fazer muito barulho com esse site. Depois eu acabei indo pro Grace Mag, e aí depois eu trabalhei como correspondente do UFC também no Brasil. E aí teve umas reviravoltas lá, que foi quando eu cheguei no canal Combate na Rede Globo. Boa. Mestre, quando nós falámos aqui com o Daniel Queiroga da Fight News, ele disse que consegue enxergar aqui que neste momento o que nós estamos a atravessar em Portugal é um pouco similar ao que se atravessou uns anos atrás no Brasil. Aham. Portanto,
exatamente como acabou de dizer, a parte do desbravar, está-se a começar agora a desbravar, está-se a construir aqui, a pavimentar aqui uma estrada para o futuro das lutas em Portugal. O mestre vê da mesma maneira a realidade em Portugal? Então, ó, eu vejo, eu vou falar primeiro rapidamente sobre o jiu-jitsu, que é onde eu estou muito inserido. O jiu-jitsu aqui está muito forte, muito forte. Acho que, comparando, não tem como comparar Portugal com o Brasil, primeiro porque o Brasil foi o primeiro país que começou a ter esse negócio forte. Segundo porque o Brasil é um país que tem quase 300 milhões de habitantes, né? A gente está numa região menor, aqui são 10 a 11 milhões de habitantes, mas a quantidade de campeonatos que eu vejo hoje acontecendo em Portugal, campeonatos de qualidade, e quando eu chego nesses campeonatos, a quantidade de inscritos que eu vejo e os resultados que os próprios atletas portugueses estão tendo. A gente teve agora o Mundial lá de Abu Dhabi, né? E o Paquito ano passado foi campeão. E esse ano o Paquito, que é aqui da região norte, né? Ele treina ali em Matosinhos, na Fox. Esse ano ele ficou em segundo, né? Tem o Bruno Lima também, que é mais lá de Lisboa, que já foi campeão desse evento também, já foi terceiro no Mundial IBJJF, já foi campeão europeu. Então a gente está vendo, eu arrisco a dizer que Portugal provavelmente é o país número 1 hoje de jiu-jitsu em toda a Europa, tá? Isso eu não estou falando dos brasileiros que estão aqui, não. Estou falando, às vezes, do desempenho dos atletas portugueses. O Portugal está muito bem. Então, acho que o jiu-jitsu aqui já deu um boom. Eu acho que o MMA está começando. Eu vejo que já tem eventos, mas os eventos que eu vejo aqui hoje em dia me remetem muito. Eu não estou em loco nos eventos, tá? Não tô lá nos eventos vendo, né? No local. Mas eu vejo postagem, vídeo e tal. Eles me lembram muito os eventos que eu acompanhei, né, nesse início que eu te falei lá no Brasil, entendeu? Começou assim lá também, entendeu? Começou a ter uma quantidade grande de eventos, todos de pequeno porte, você tá entendendo? Alguns aqui nem tão de pequeno porte. A gente já teve um evento que foi aqui na Superblock Arena, né? Que foi mais badalado, veio o Vanderlei Silva, né? Teve aí e tal. Então, está se movimentando, né? A equação muito difícil que se tem é a seguinte, isso eu vi acontecer lá no Brasil, é a expectativa de lucro desses eventos, entendeu? Porque é uma coisa que é difícil de fazer dinheiro, né? No jiu-jitsu é fácil, você faz um evento, entra 800 inscritos no seu evento, são 800 pessoas que te pagaram inscrição, pagaram 40 euros, 50 euros de inscrição, então ali já garante uma receita, né? O MMA, você precisa basicamente de ter patrocinadores que entendam que a imagem daquilo é legal para eles e que banquem. Porque depender também de bilheteria, eu vi vários eventos lá no Brasil quebrarem porque, não, que vai encher. Cara, chegava na hora, não enchia, entendeu? Não, o pessoal, para pagar para um UFC, o pessoal já pensa duas vezes, né? Um evento, não conheço ninguém desse card, né? Isso eu tô falando a pessoa normal ali, né? Não é o cara da academia que você conhece, sabe quem é quem, né? Então, é uma missão que o pessoal aqui vai ter que ter, mas é assim, o começo é esse, tá? Daqui a pouco, sei lá, vamos supor, tem uma Prozis aí, tô aqui já viajando uma marca, né? Que resolve embarcar nisso, que vê que ganha uma transmissão num canal, sabe? Aí as coisas começam a girar, né? Mas estão tendo os eventos, isso é importante. E é isso, no início as pessoas vão fazer da melhor forma possível, né? Vão se organizando e melhorando aos poucos. Eu acho que esse é o caminho e a trilha que tá tendo aqui agora é essa. Mestre, e a mudança para Portugal e para o norte do país? Um carioca, ainda por cima, vem para o norte, para o frio, que não é normal. Lugar gelado! Porquê? Quais foram os motivos da mudança para Portugal? Então, os motivos foram os seguintes, cara. Eu tinha saído da Globo, aí quando tu sai lá, recebe uma boladinha, recebe um dinheirinho, tive meus anos lá de trabalho, né? E aí eu tinha as opções que eram as seguintes.
para eu me readequar no mercado lá de trabalho, tendo a Rede Globo lá, né, onde é o Canal Combate, ele é o melhor lugar. Quem trabalha no meu ramo, trabalhava no meu ramo de comunicação, é a melhor empresa, tá? É uma das maiores empresas do mundo, né? O Grupo Globo é muito top lá. Então, para eu me reposicionar lá, ganhando a mesma coisa, não era uma coisa tão fácil. Provavelmente eu teria que me mudar para São Paulo, tá? Eu tinha até, quem sabe, uma chance de trabalhar no escritório do UFC em São Paulo, que o presidente lá, eu tinha uma relação muito boa com ele. Mas, cara, não tava mais muito na minha vibe, não, entendeu? São Paulo é uma cidade ótima lá, já estive em São Paulo várias vezes, mas quem é carioca, que mora perto do mar, perto da praia, é complicado. Minha irmã mora em São Paulo, inclusive, então os paulistas que assistirem não é para ficar chateado comigo, mas para mim ali ficar longe do mar ia ser uma coisa muito difícil, mas teria que ser para lá onde teria que ir. E eu também estava um pouco saturado daquela coisa de mundo corporativo e às vezes pressão do chefe, você tem que atingir metas, tal. Então, foi uma ideia meio maluca que muita gente me criticou, que eu falei, cara, vou abrir uma academia de jiu-jitsu fora do Brasil, tá? Eu tinha uma proposta para os Estados Unidos e eu tinha um amigo aqui em Portugal, que tinha uma escola aqui em Portugal. E eu, a princípio, eu vinha para ser sócio dele nessa escola. Só que acabou que chegando aqui não deu certo, a gente desistiu da parceria, e aí eu fiquei, cara, e agora, o que eu faço? Vou voltar para o Brasil? Tipo, já tinha me desfeito de tudo lá, aí decidi realmente ficar e com calma achar um espaço, abrir o meu próprio espaço sozinho, e foi o que aconteceu, entendeu? Foi uma ideia meio maluca, tá? Que muita gente, assim, acho que lá achou, cara, esse cara tá doido, meu irmão. Porra, ele nem dá aula de jiu-jitsu já há tanto tempo, mas eu me garanti, eu sabia, assim, na minha cabeça, assim, eu tinha confiança que eu sei dar uma aula legal, que eu teria, talvez, a habilidade ali de conseguir alunos e tal, e resolvi investir nisso, e na minha opinião, foi a melhor coisa que eu fiz, tá? Porque hoje eu tenho mais tempo para a família. Hoje o meu trabalho é uma coisa muito mais saudável, porque eu estou lá saindo na porrada com os alunos todo dia, né? E outra coisa que é o melhor, o negócio é meu. Não tenho. Quiroga, não fico chateado, não, porque o Quiroga foi meu chefe lá. Eu adoro o Quiroga, tá? Mas não era só ele, tinha lá outros diretores. É uma pressão do caramba tu ter um chefe lá te perturbando, né? É um estresse. Quem trabalhou em mundo corporativo ou trabalha sabe. Então, hoje em dia, eu sou meu chefe, né? Tenho a pressão de fazer o negócio funcionar cada dia. Isso é difícil também. Porque se amanhã dá um problema, qualquer que seja, sou eu que tenho que resolver. Mas pelo menos é uma coisa minha, eu fico mais próximo da família, estou em contato com pessoas excelentes todos os dias no tatame. Então, acho que foi bem revigorante para a minha vida isso. E graças a Deus a academia tem 4 anos. Ainda está engateando, mas vem dando bons resultados, assim. Isso tem me deixado muito feliz. Exatamente. Eu tenho visto que o mestre aposta muito na formação também, nos kids, na formação juvenil também, etc., nas competições. E, por norma, os portugueses são muito bons anfitriões, recebem muito bem toda a gente. Eu não sei se o mestre tinha essa noção, mas todos os portugueses consideram os países de língua oficial portuguesa como países irmãos e, de uma forma geral, recebem toda a gente muito bem. E, às vezes, o brasileiro, quando chega aqui, vem com um estereótipo do português. Vem ali com um estereótipo um bocado negativo do português. Quando chegou cá, percebeu que não era assim, mestre. Cara, eu não... Tipo assim, graças a Deus, até mesmo lá pelo combate, eu viajei bastante, né, para o UFC mesmo, fora do país. Eu tive a chance de viajar muito pelo Brasil, que o Brasil é quase que um continente, né? Não é todo brasileiro que viaja pelo Brasil todo. Eu tive essa oportunidade muito por causa do meu trabalho, porque financeiramente não é barato, e também para outros países. Então, eu já tinha uma noção que eu sei que as culturas são diferentes, a gente tem que respeitar, tá? Mas não vim em nenhum momento achando
um estereotipo negativo do português, não, tá? Até porque o que eu mais percebi nessas andanças pelo mundo é que pessoas boas e pessoas ruins, elas existem em qualquer lugar. No Brasil não é diferente, nos Estados Unidos não é diferente, na Inglaterra, na Alemanha, em qualquer lugar vai ser assim. Então, se você se relacionar com pessoas boas, né, sempre vai ser bom, né? E eu acho que culturalmente, apesar de ter alguma diferença, Portugal e Brasil são muito parecidos, né? Afinal de contas, né? O fruto não cai longe do pé. Né? Então, não achei uma coisa tão difícil em termos de relacionamento, em termos de comida, enfim. E, na verdade, muitos portugueses assim, me surpreenderam muito bem. No início, é o que eu falo, quando hoje em dia tu tá com a academia legal, tá bem e tal, mas e no início que você não tem nada, né? Então a pessoa, quando ela vem e te dá uma mão nesse início, é porque é de coração. Ela não tá olhando ali para você como alguma coisa em troca, né? E muitos me deram essa mão no início, são pessoas assim, portugueses que me deram essa mão no início, são pessoas que eu sou muito grato até hoje. Eu digo para eles isso, né? Não escondo. Então, com certeza foi um povo, né? De uma forma geral, que me recebeu muito bem, tá? A gente vem com uma dúvida na cabeça, a gente não sabe como é que vai ser, né? Você tá mudando de um país para o outro. Não, mas também não vem com essa mente fechada, eu acho que é importante isso. E acho que me surpreendeu positivamente, assim, todo o tratamento que eu tive aqui e as amizades que eu consegui aqui. Foi muito legal. Mestre, e o frio? A água do mar, fala para nós aí, qual foi a sensação de pisar naquela água quentinha aqui do norte? Do norte? Eu falei, meu amigo, os caras aqui, eles têm que gostar mesmo de surfar, cara, porque é muito frio. Mas com a roupa certinha a gente consegue, né? Confesso que hoje em dia eu já completei 5 anos, já me acostumei. O que você tem que começar a entender aqui, quem vem do Rio de Janeiro, é o seguinte: quando a pessoa te diz que está 16, 15 graus, tá um dia ótimo, entendeu? 16, 15 graus no Rio de Janeiro são os dias mais frios do inverno, você tá entendendo? Então, quando eu consegui entender, 16 graus, não, hoje o dia tá bom, não tá tão mal, eu acho que eu incorporei um pouco assim. Realmente tem uns dias ali em janeiro, assim, que são tristes, né? Eu dou uma aula às 7h30 da manhã e às vezes tá 0 graus, cara. Esses dias ainda sinto no osso, né? Mas eu acostumei, cara. Acostumei já um pouco, assim. Acho frio, tá? O mais engraçado, assim, eu já não acho mais tanto frio, mas eu acho engraçado quando não tá tanto calor e os meus alunos, pá, hoje tá muito quente, o gás não aguenta. Sei que ela fala assim, calma, cara, tá 22 graus, tá ótimo isso aí, tá suave isso. Aí tem muito essa brincadeira, né? Então, eu não sinto muito calor ainda, que é bom, tá? Porque o calor do Rio de Janeiro também, meu amigo, ninguém sente falta daquilo não, tá? Mas o frio é frio aqui, ainda mais aqui no norte, né? Mas já graças a Deus, já me adaptei bem a isso. Mestre, qual é a paixão do lifestyle que tanto lutador acaba por encontrar no surf? Cara, engraçado. O surf, eu vou te dizer, eu enquadro o surf, inclusive, no meu lifestyle de jiu-jitsu, você tá entendendo? Tá? Mas o surf, ele é muito prazeroso, cara. Quando você às vezes você pegou uma onda boa naquele dia, mas você fala, não, só essa onda que eu peguei já valeu as 3 horas que eu fiquei aqui no mar passando sufoco, né? O surf é muito relaxante, assim, eu acho que igual quando a gente tá numa luta, que você tá naquele momento aí, você vai começar um treino de jiu-jitsu, é o que muita gente fala. Naquele momento você só pensa no treino. A sua mente apaga para qualquer problema externo que você tiver. Você está concentrado só naquilo, né? Acaba sendo uma meditação. Quando você rema, entra numa onda, é exatamente essa mesma sensação. Você não pensa em mais nada, além de tentar desfrutar aquela onda ali o máximo que você puder.
Só que ao mesmo tempo ali, né, enquanto na luta a gente está envolvido com a força do nosso adversário. Ali o nosso adversário é uma força da natureza, né, cara? É uma coisa natural que veio aí, que se formou, uma energia que veio lá do oceano, do fundo do oceano, encontra uma barreira, né, que é a profundidade quando diminui, quebra e você está vivendo dentro daquilo, né? É uma energia muito, muito gratificante mesmo, assim. Eu surfo desde os 12 anos, eu surfo, na verdade, antes de começar a treinar, eu já surfava, né? E é um esporte daqueles que eu também consigo fazer razoável, né? Não conseguia fazer bem. Mas eu junto ao surf hoje em dia, cara, é o meu jiu-jitsu lifestyle, é uma coisa que a gente vive muito lá no Rio, que é aquela coisa de você ter no jiu-jitsu, mas você curte a natureza também, né? Você tem que estar ligado à natureza para ter um equilíbrio, né? A alimentação, a questão do açaí, a questão de você se alimentar bem, a questão da amizade. Eu acho que se você pega os conceitos lá do Carlos Gracie, antigos, assim, vários dizeres dele, você vai ver que, de certa forma, o surf até se enquadra nisso, né? Na sintonia que ele pregava que as pessoas tinham que ter com a natureza, né? Ele gostava muito de cachoeira, de estar no mato, de estar num lugar quieto. Então, eu acho que tem a ver com isso assim. No final das contas, eu acho que é um bem-estar mental, um bem-estar da alma mesmo, assim. Seja na luta, seja no surf, são duas coisas que me trazem essa tranquilidade para a vida, com certeza. Aproveitando aqui para fazer um momento de publicidade. Tu encontrou um bom açaí aqui em Portugal? Cara, sim, para os padrões daqui, bons, tá? Se você beber um daqueles lá top, tem em São Paulo, tem no Rio. Eu já tive a oportunidade de tomar no Pará, né? Um açaí lá no Pará, que é a terra do açaí, né? Não vai ser igual, até porque, pô, tem que atravessar o oceano aqui, né? Pro negócio Nem congelado, nem tudo, é outra história. Mas, cara, sim, eu gosto. Eu tomo uns açaí. Eu não gosto muito uns que eles botam que é tipo um sorvete, assim. Eu acho meio bobo aquilo. Mas tem uns batidos legais. E o que eu faço muito, hoje mesmo eu fiz por acaso. Você tá falando isso, hoje eu fiz. Eu compro as pedrinhas de açaí no mercado e eu mesmo faço em casa. Que eu sei fazer açaí bem. Então faço do jeito que eu gosto. Sem essas coisas aí que a O galera... leite em pó. Jujuba, leite condensado, né? Assim, essas coisas eu faço no meu estilo mais old school mesmo aqui em casa, entendeu? E o que eu faço aqui em casa é bom, hein? Ó, fazer um dia para vocês vão ver que dá para ganhar um dinheiro aqui fazendo açaí também. Acho que Já aproveita e se torna patrocinador do nosso canal aí, ó, açaí do Cobrinha. aí, porra, já estamos a parceria fechada, meu amigo. Já estou com a parceria fechada. Mestrão, de onde é que vem o nome Alcunha Cobrinha? Como é que surge? Isso é um alcunha, que é um apelido, como a gente chama lá no Brasil, né? É uma alcunha que vem de criança mesmo, quando eu tinha uns 10, 11 anos, coisa dos amigos ali, cada um inventava um apelido para o outro, e aí, para mim, surgiu esse Cobrinha, só que o negócio ficou. Eu devia ter uns 11 anos, tá? Ficou o apelido. E aí, o mais engraçado que foi assim, eu chegava nos lugares, na própria Globo, meu nome é Carlos, Carlos Eduardo, Cadu, tal. Cara, mas sempre tinha alguém, pô, tu não é o Cobrinha? E não sei o que lá. Cara, o meu diretor na reunião, o Cobrinha, me chamava de Cobrinha. Eu nunca me importei, eu sempre gostei desse apelido, tanto que eu uso, é meu nome de guerra mesmo, virou meu nome, né? Mas é uma coisa que vem de criança mesmo, assim, aqueles apelidos com os amigos de infância, né? No Brasil tem muito isso, né? Pô, eu vivi no mesma região lá, da época que eu nasci até eu vim para cá. Ou seja, eu morei 40 anos quase no mesmo lugar. E as pessoas lá a gente se conhece desde de brincar na pracinha neném, você tá entendendo? De bem jovenzinho brincar na pracinha. Então, foi uma coisa que surgiu daquela época e ficou. Pessoal, aí já vieram, porque no jiu-jitsu você era igual uma cobra? Porra nenhuma, cara. Isso daí era
brincadeira de criança, zoeira, né? Como a gente fala lá. Era zoeira, você é o cobrinha, não sei o que lá. No início é um pouco para te ofender, mas, cara, a pior coisa que tem quando te dão uma alcunha é você mostrar que não gosta. Aí tá ferrado. Mas o pior é que eu não liguei, na verdade, e virou uma coisa amorosa, assim, eu acho. As pessoas me chamam por essa alcunha normalmente, assim, e eu gosto, não me importo, não. O Brasil é realmente um fenómeno como país em muita coisa. Consegue, com todo o caos que o Brasil é, ao mesmo tempo, com todas as coisas boas e menos boas, o Brasil é o maior celeiro de lutadores do mundo. Está constantemente a produzir lutadores de nível em todas as modalidades de luta. Porquê, mestre? Cara, eu não sei por que a luta, né? Mas é engraçado você ver. A gente tem um. Pô, a família. O que é a família Grace? Assim, se eu vou falar da família aqui, que são eles, cara? Tipo assim, em que lugar do mundo surge uma família? A história deles é muito doida, se tu for pensar. E os caras querem ter, cada um querem ter 15, 20 filhos, porque eles têm que aumentar a família. E eles se dedicam 100% à luta. A vida deles foi fazer o jiu-jitsu ser reconhecido, né? A vida deles, tá? A IBJJF é do Carlos Gracie Júnior, né? A Gracie Barra, que é hoje provavelmente a escola de arte marcial em todas as artes marciais que tem mais filiais do mundo, acho que são mais de 2.000 Gracie Barras pelo mundo, tá? É do Carlos Gracie Júnior, né? Aí você vê as coisas, o Renzo que ele tem. O UFC surgiu por causa deles, né, cara? Né? Foi invenção deles, né? Foi vendido, né, tal. Mas lá no início foi. Então, teve toda aquela relação que a gente já teve também com a capoeira, né? Com os escravos. Não sei, cara. Eu não sei te explicar o motivo disso tá na raiz. E é o que você falou. O Brasil tem coisas caóticas. É engraçado. Quando a gente é para ser caótico, a gente é caótico mesmo. Mas quando a gente é para ser bom numa coisa, o pessoal lá se supera também, sabe? Aí, pô, você vê um incentivo que a gente dá para esporte, a quantidade de medalhas que a gente traz numa Olimpíada, eu acho bizarro. Você vai ver a história lá daqueles atletas que às vezes pegam uma medalha olímpica. Cara, eles não tiveram apoio a vida inteira, eles não tiveram apoio. Ainda mais nessas modalidades menores, né? Os caras vão no peito na raça, que quando conseguem estar na Olimpíada, conseguem um dinheirinho ali, alguma coisa, melhora a preparação, papapá, vão lá, conseguem trazer uma medalha. Então, acho que a gente tem esse negócio que a gente vai do muito bom ao caos total, assim, né? E acho que a cultura da luta teve muito processo por causa também da família Gracie, não só porque os Gracie fizeram, mas porque os Gracie também eram tão odiados entre as outras, né? Que criou-se uma concorrência, né? Porque, tipo assim, o quê? Quero bater nesses caras dali, meu irmão. Esses caras que tiram onda aí, né? Que estão falando pra caramba, quero bater nesses. Eu acho que uma coisa foi alimentando outra. A gente trazendo um pouco mais para um pouco mais moderno, mas não tanto. Pô, a rixa que foi entre Shootbox e Brazilian Top Team era a galera do jiu-jitsu contra a galera, em tese, do Muay Thai. E você vê como cresceu o kickboxing e o Muay Thai no Brasil, né? O próprio Poatan foi campeão do Glória, né? Antes de ir para o UFC. Ou seja, acaba que uma coisa foi alimentando a outra, você tá entendendo? Na minha opinião. Acho que tem um histórico da gente nisso, acho que de repente desde da capoeira, né? Mas eu acho que a confusão que os Gracie armavam lá, seja para o jiu-jitsu, em prol do jiu-jitsu, mas também trouxe as outras pessoas correndo atrás. Não, meu irmão, a gente vai dar porrada nesses caras também. E os caras vieram para cima e hoje em dia a gente realmente, né? Acho que o MMA globalizou, tá? O Brasil não é, tipo, não impera ali sozinho, mas a gente está sempre com alguém ali nas cabeças, né? Com o cinturão,
ou tem sempre uma galerinha que não tá com cinturão, mas que faz boas lutas, né? Eu arrisco a dizer, não sei, antigamente eu tinha esses dados que a gente recebia, mas teve uma época que o Brasil era o país que tinha mais atletas no UFC, junto com os Estados Unidos. A gente recebia, né, os países que tinham, provavelmente hoje o Brasil ainda está no top 3 ali do país que tem mais atletas em todas as categorias do UFC. Então, realmente é um grande celeiro. Tem que estar de olho, por quê? Porque outros lugares também há esse investimento, né? Mas eu acho que aí também a gente tem uma vantagem lá, que é o que eu falei mais cedo, que são quase 300 milhões de habitantes. Então, a gente consegue peneirar. Quem passa essa peneira já chega num nível muito alto, né? Então, tem muito material humano, né? Pena que a gente poderia aproveitar isso muito melhor, entendeu? Se tivesse mais investimento, fosse um pouco mais organizado, né? A gente aproveitaria isso muito melhor. Porque até um dado momento, o cara vai porque ele tem força de vontade, né? Ele só começa a colher frutos quando ele já está num nível mais alto, né? Então, acho que por esse caminho, o próprio Odé Pederneiras, outro dia eu ouvi ele falando isso numa entrevista, muita gente de talento impressionante se perde pelo caminho, porque é muita dificuldade. O cara tem já filho que tem que ajudar a família e não sei o que lá, e não sei o que. E às vezes esse processo para tu chegar lá e no nível de ganhar uma grana legal demora, né, cara? Não é de uma hora para outra, né? E existe uma cobrança até da família, né? Porque Sim. ela acredita até um certo ponto, mas é como tu falou, esposa, filho, responsabilidade, chega uma hora que fica difícil tu alimentar esse sonho, né? Eu mesmo, quando era mais jovem, um dos meus professores foi para os Estados Unidos naquela época, né? Os brasileiros estavam começando a ir para os Estados Unidos para abrir as academias de jiu-jitsu lá. Me chamou para ir com ele. Mas, cara, a minha família mesmo na época, tipo, cara, isso daí não. Tu vê hoje em dia é a minha atividade. Mas na época, isso aí não vai dar futuro, isso daí, papapá. Como eu nunca fui rico, mas eu tinha uma condição financeira que dava para pagar os estudos, essas coisas, eu fui me enveredar em concluir a faculdade, estudar e tudo mais, seguir para um outro caminho. Mas o que eu vi é que muitos que eu conheço lá, que até também fizeram faculdade, se formaram advogados, tal, hoje eles estão vivendo do jiu-jitsu, estão em Abu Dhabi, estão em outros países vivendo do jiu-jitsu, porque eu acho que a essência deles era isso, igual a minha também é, né? Graças a Deus, mesmo com o jornalismo, eu sempre pude trabalhar com a luta, né? Porque eu trabalhava no combate na Gracie Mag, né? Eu tava sempre cobrindo luta, então eu tava ali naquele âmbito, né? Agora o cara sai dali para ser um advogado, para ser um administrador de empresas. Às vezes ele não se encontra, né, internamente. E vários desses meus amigos, hoje em dia, eles abandonaram. Fizeram que nem eu fiz também. Abandonaram, estão em outro país, abriram uma academia, estão lá no Brasil mesmo, abriram uma academia lá. E hoje em dia, falando do jiu-jitsu, o jiu-jitsu tem mais propriedade de falar que eu vivencio isso. Tem muita possibilidade de você ter um negócio legal, ter uma condição financeira, um retorno financeiro tranquilo, entendeu? Pô, vários estão, na verdade, estão ricos, né? Com as suas academias de jiu-jitsu, na verdade, né? Então, tem que acreditar e correr atrás, né? No, mas é fogo. O pai, no momento, ele não. Esse caminho é o mais tradicional, né? Tá certo também, né? O mestre... Rapidinho, Atílio, só antes de você avançar no próximo tópico, deixa eu só voltar, que foi uma pergunta que o Atílio fez, mas acho que tu respondeu numa linha, eu Tá, queria que tu olhasse em outro viés. pode. O Atílio fez a pergunta sobre a questão da sua ótica do desporto aqui em Portugal, Tá. mas eu queria ir para o lado do jornalismo, das notícias, da mídia aqui em Portugal, né? É um trabalho que a gente tem feito, eu e o Atílio, outras páginas também aí, que tem se dedicado bastante, o Daniel e tal, entre outros. Mas qual é a tua ótica? O que pode se melhorar aqui, ou o que está faltando? Como treinador, como atleta, qual a sua ótica hoje nessa questão da mídia em Portugal? Cara, a mídia tá. Vocês estão começando com isso aqui, né? Porque não existia. Quando eu vim para cá, a primeira coisa que eu percebi foi tipo assim, cara, tem um espaço em aberto aí. Quem fizer bem,
pegar esse espaço e fizer bem, pode se dar bem aqui, tá? Porque não se surpreendam, não. Esse trabalho que vocês estão fazendo hoje aí, vocês estão estão sendo notados por esse trabalho, amanhã começa a ter um evento europeu e um canal daqui, cara, fatalmente, pô, quem que a gente vai chamar para comentar aqui? Você tá entendendo? São assim que as coisas acontecem. São assim que as coisas aconteceram comigo lá. Quando eu abri meu sitezinho, eu nunca ia imaginar que um dia eu me chamar para ser correspondente do UFC no Brasil, ou que eu ia estar trabalhando na empresa que todo mundo na minha sala da faculdade gostaria de trabalhar, entendeu? Né? Os mais, não sei se tem essa palavra aqui, CDF, né? Lá é aquele que são os alunos certinhos. Os mais da minha sala na faculdade queriam trabalhar na Globo. Quem foi trabalhar foi o maluco que era lutador de jiu-jitsu e surfava, entendeu? Não? Aqui no Brasil, acho que o Atílio não sabe, mas no Brasil tem aquele estereótipo do surfista como um cara que não quer muita coisa da vida, né? Os mais antigos, vagabundo. Lutador, isso daí é brigão, é arruaceiro. Cara, eu na minha turma na faculdade era tipo um alienígena, né? Chegava lá assim, meu irmão, eu tinha patrocínio de uma marca chamada Surfight, né? Ou seja, a marca era Surfight, surf e luta, né? Cara, eu chegava todo de roupa dessa marca, ficava todo mundo me olhando assim. Acabou que o doido foi um dos que conseguiu chegar lá, né? Quebrar essa barreira, né? Então, as coisas começam assim, entendeu? Eu acho que, tipo assim, é um primeiro passo que vocês estão fazendo, que o Quiroga está fazendo, e só tem a crescer. Na medida que vocês forem apoiando, esses eventos forem crescendo, certamente os veículos maiores vão precisar de alguém lá. Quando, no início, lá no Brasil, quando a gente falava de MMA, de jiu-jitsu, era Gracie Tatame. Quando essas coisas começaram a ganhar, né, um apelo de ter audiências altas e tudo mais, os grandes veículos, né, Globo, sei lá, UOL, ESPN lá, quem que a gente vai buscar para estar aqui com a gente, né? Para que a gente precisa isso aí. Agora todo mundo quer saber disso. Foram olhar para aquela galera que era desses, né? Que estavam começando desde o início. Então, eu acho que é um caminho que tem muito a crescer e hoje em dia, mais do que antes, essas mídias sociais, né, o YouTube, né, às vezes você também nem precisa depender de um veículo maior, né, ou pode estar nesse veículo maior e continuar com a sua mídia ali funcionando, né. Você vê o fenômeno, por exemplo, desse Jake Paul que lutou aí com o Tyson agora. Cara, tem um doc muito legal da história dele. O cara começou fazendo vídeo no YouTube sem pretensão nenhuma. Quando o cara viu, o cara tinha 40 milhões de inscritos na página dele no YouTube, cara. O cara ficou milionário, né? Tipo assim, quem diria, né, cara? Então, eu acho que as mídias sociais hoje eles te dão essa chance também. Você não precisa nem depender de estar no Sport TV daqui, né? Ou pode estar nesse Sport TV daqui e também ter o seu espaço próprio na mídia social. Mas Isso que desculpa te cortar, mestre. Eu tô lembrando que tem o influenciador no Brasil, que é o Cazé, e agora, nos Jogos Olímpicos, tá o cara colocou um canal no YouTube, no canal dele ele usou a mídia para fazer o Cazé TV. E a audiência dele no YouTube estava maior que todos os canais em aberto. Acho que do mundo, cara. Acho que no YouTube o cara ficou, não sei te dizer agora também, mas simplesmente, cara, o canal dele transmitiu várias modalidades olímpicas ao vivo e o pessoal às vezes preferia assistir a transmissão dele do que a da TV convencional, porque a transmissão dele é uma zoeira do cacete, né? É totalmente fora dos padrões, que um canal de TV jamais aceitaria aquele padrão, você tá entendendo? Sim. E ele tá transmitindo luta de MMA lá, tá transmitindo competição de jiu-jitsu. Um menino que trabalhou comigo é comentarista no canal dele de luta, né? Ele tá transmitindo jogo de futebol. Imagina, o cara que tá comprando o próprio YouTube agora, o YouTube adquiriu os direitos de alguns jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol e decidiu, quem vai transmitir pra gente é a Cazé TV. Esse daí ele nem teve que pagar. Ele tá recebendo do próprio YouTube já. Então, cara, é um mercado totalmente novo e inovador, onde qualquer um pode se dar bem, né? Qualquer um pode se dar bem. E dentro
né? Aquele Ariel, que é um repórter também mega famoso. Ariel Awani, sim. Isso aí, ele começou assim também, cara. Depois fizeram um sitezinho ali, tal. Quando eu vi, por acaso, ele no. É um dos caras lá que tá com o Jake Paul direto agora, ali, entrevista no final da luta, né? Tal. É assim. Pensa do lado positivo, Atílio. Então, a gente estando livre aqui no YouTube, tu vai poder manter seu bigode. Talvez se for para manter uma emissora de televisão, você vai ter que tirar, entendeu? O canal. Mas tá charmoso, pô. O bigode aí tá charmoso, pô. Eu não vou poder usar o meu copo Gladiator, tá vendo aí? Tô vendo. Mestre, eu vou puxar aqui um ganchinho atrás, que é o mestre, o papel do mestre como formador e como motivador, incentivador, principalmente na formação das camadas jovens. Eu vi agora recentemente que o mestre ganhou uns troféus por equipa, também, nos escalões mais jovens, por idade também, por equipa, e todo esse trabalho que tem vindo a desenvolver com os meninos. O mestre incentiva bastante as crianças com os valores das artes marciais, mas para se porem à prova também, para lutarem, para meterem a cara no tatame, não é? Sim. Cara, vamos lá. Crianças, né? Crianças na academia. Eu já volto. Podem continuar aí, é rápido. A primeira coisa é o que é importantíssimo para o negócio, né, cara? Vou te dizer, se eu não tivesse aulas de criança hoje em dia na academia, eu ia ter a metade dos alunos que eu tenho, que é basicamente 50% dos meus alunos é criança, outros 50% são os adultos, né? Então, imagina, eu ia ter 50% a menos do que eu ganho no meu negócio se eu não tivesse as crianças, né? É um trabalho que é mais difícil do que você trabalhar com os adultos, tá? Porque as crianças têm mais dificuldade na concentração, elas brincam mais, você tem que ter uma didática diferente, você tem que tomar muito cuidado para elas não se machucarem, né? Porque, afinal de contas, você está ensinando ali para elas chave de braço, estrangulamento, um monte de coisa que machuca, né? Então, é uma coisa que dá trabalho, mas é uma coisa extremamente prazerosa, porque você vê, na verdade, o desenvolvimento dessas crianças, independente de ir bem na competição ou não, né? Por exemplo, aí falando da parte que eu acho mais importante, tá? Muitas crianças que eu recebi tinham dificuldade de se expressar, de se relacionar, não faziam esporte nenhum, estavam acima do peso, não tinham confiança, sofriam de bullying na escola. E quando você vê a transformação dessas crianças ali, depois de 2, 3 meses na academia, 4 meses, cara, isso é muito legal. O pai vir te agradecer, entendeu? O pai falar da evolução que aquela criança teve, entendeu? Porque teve criança que não conseguia dar uma volta correndo no tatame que já cansava. Imagina isso, uma criança não consegue, né? Quando a gente era criança, a gente corria, pulava. Hoje em dia é diferente, né, cara? Hoje em dia, se você deixar, eles ficam no telemóvel ali o tempo inteiro, né? Então, isso daí eu acho que para mim isso é o mais importante, tá? Eu falo para eles, eles ainda vão bem na competição, pô, isso me enche de orgulho, entendeu? Mas o que mais me deixa feliz é ver a evolução deles como pessoas mesmo, assim, né? Tem vários alunos que chegam que você vê, mas tem uns que você chegam que, cara, você vê que a criança tem um problema ali de confiança, de se relacionar, e eu acho que ali no tatame ela vai quebrando muitos mitos, fantasmas que afugentam a vida dela, até mesmo em relação a ter problemas na escola, essas coisas, elas têm mais confiança para lidar com isso, entendeu? Então, eu acho que esse é o maior ganho que você tem quando você bota o filho numa arte marcial, entendeu? E o jiu-jitsu, posso dizer que é o que eu ensino, cara, traz uma transformação muito forte assim para esses jovens meninos, em termos de confiança, como eu disse, e também até em termos de saúde, que muitos chegavam lá assim, e falavam assim, cara, pô, ele cansa muito rápido, ele não consegue correr, ele não tem capacidade motora direito ainda, mas você vê que o jiu-jitsu é muito fácil de aprender, cara, qualquer um aprende. Essa é a minha opinião, qualquer um aprende aquilo, cara. Se eu aprendi, qualquer um aprende aquela coisa, entendeu?
Então, eu acho que eles começam a ver isso, vão ficando confiantes, vão ficando mais felizes, e a academia tem um convívio social legal, que eles fazem amigos, e eles se encontram fora da academia, e chamam para festinha de aniversário. Então, pô, isso para mim é o mais fixe, entendeu? Aí, além disso, alguns se propõem a competir, chegam lá e vão bem, pô, ótimo, me deixa mais feliz ainda, entendeu? Mas o principal é esse trabalho com eles, para eles se tornarem pessoas melhores. E isso, para mim, é a maior valia que tem essa. Mestre, eu vou contar aqui um episódio, e o mestre vai relembrar. Foi quando eu conheci o mestre, foi numa competição de jiu-jitsu, está lembrada? Aham. Você falou do fotógrafo, né? É verdade, eu vou contar aqui assim Tá. muito, muito rápido, muito por alto. Portanto, foi numa competição de jiu-jitsu também. E coincidentemente estávamos lado a lado ali na grada, onde está todo mundo a falar para dentro do tatame, e eu estava a ver a luta de um colega de treino meu, mas estava no tatame do lado lá, e naquele tatame junto à grade estava um atleta do mestre. Entretanto, andava um fotógrafo à volta do tatame a fotografar, e ajoelhou-se junto aos atletas a fotografar e começou a dar indicações ao adversário. Ali quase, estava tão próximo, estava quase na orelha dele, ali a falar. E o mestre, nós por acaso, o Boa Vista estava com a equipa toda, estávamos muitos, mas o mestre estavam só dois, estava o mestre e outro senhor. E o mestre chamou a atenção: ei, não pode estar a falar para o atleta aí dentro da área, quer falar, tem que vir aqui para a grade, não pode estar a falar aí, senão ele leva vantagem. E o rapaz, né, um garotão ali novo, cheio de. Começou a ser hostil, agressivo, respondeu, foi mal criado a responder, levantou, quis tirar satisfação, pá, e eu estava ali, assim, a uns metros a assistir àquilo, e é aquela coisa que a luta tem, né? O que é certo, o que é errado. Exato. E eu, pá, dada a altura, eu só, estás a faltar respeito às pessoas, o homem tem razão, pá, não, tu, se queres falar, tens de vir para aqui, não podes estar aí, porque aí estás ao lado dos atletas, não podes estar a falar. Sim, sim. Foi isso mesmo, né? E, portanto, isso foi de momento, eu falei aquilo, de momento, eu nem imaginava que estava a falar com o Cobrinha, do combate, nada. E eu falei o que eu achava que estava errado. Disse, pá, está errado, estás a faltar ao respeito. Entretanto, ele falou mais alto, assim, numa de agressão, e acho que foi o mestre que disse: tá bom, tudo bom, nós não queremos problema, a gente não quer problemas aqui, não é preciso estar assim, não vamos partir para a ignorância, está tudo tranquilo e tal, e não sei o quê. E eu fiquei mais zangado ainda. Se essa filha da puta está aqui a ser, eu, pá, estás a ser mal criado com as pessoas, pá. Os homens têm razão, estás a ser mal criado com as pessoas, eles têm razão, tu não podes estar aí, estás aí a falar, não podes estar aí. Entretanto, ele saiu e foi embora, pronto. Entretanto, os atletas lutaram, acabou as lutas e tal, passado, não sei, 15 minutos, 20, meia hora, o mestre veio ter comigo. Olha, eu queria agradecer por ter intervido e tal, sei que mais. E eu fiquei admirado com uma coisa, mestre. O faixa negra vir agradecer uma atitude de outra pessoa. Mostrou uma humildade pelo que estava ali a acontecer. E nunca, em momento algum, o mestre perdeu a calma, levantou a voz, nem nada. Sempre tranquilo, mesmo com uma situação que estava errada. Aham. Bem, só usando... Acho que a primeira coisa é eu agradecer alguém, independente... A graduação não é um parâmetro para eu não agradecer uma pessoa, né? Não, isso não tem nada a ver, né? Que eu tô querendo dizer. Óbvio que eu tenho que agradecer a uma situação dessa, não importa se a pessoa ao meu lado é branca, azul, roxa, marrom, preta, vermelha e preta, né? Isso é como a gente trata as pessoas. Pelo menos é assim que eu aprendi, tá? E é assim que eu tento fazer na minha academia, né? Em relação à calma de tratar com o mais jovem ali, né, cara? Enfim, ele ficou nervoso, mas ele estava totalmente errado, né? É bom que você estava lá vendo, né? Ele foi exatamente o que ele fez. Ele estava numa área que ele não podia, dando instrução no ouvido do outro menino, né? Depois ele saiu, inclusive acho que o menino ganhou do meu aluno por pouco lá, teve alguma coisa, mas ganhou. Mas é assim, cara, não...
a gente tem que manter a calma, né? Tem coisas mais sérias para a gente se estressar, né? Não é uma questão dessa de beira de tatame. Para ele ali, de repente, ali era uma coisa, né, muito grande. Para mim não era uma situação, né, de estar nervoso. E ele era mais jovem, né, cara? Mas não sei onde é que ele treina, não sei como é que ensinar ele, né? Não, mas é curioso como nós hoje estamos aqui a falar os dois e temos este episódio, nem sei se foi há 1 ano, há 2 anos, não sei, tivemos este episódio no passado. Acho que foi, não sei se foi lá pro início do ano ou foi final, já tem um tempinho. E eu nunca na vida imaginava que hoje íamos estar aqui a contar esta situação. Mas, muito, muito engraçado. Como diz o ditado, o mundo é pequeno demais. Exatamente, o mundo é pequeno, né? O mundo é pequeno. É verdade. E voltando ao que eu falei, é o que eu estou dizendo, o mundo é muito pequeno. O que vocês estão fazendo hoje, cara, fatalmente vocês podem ser recompensados num futuro muito próximo, sem nem também estar imaginando que isso vai acontecer, entendeu? Então, isso que é o legal da gente fazer um trabalho bem feito, tá? E da gente se relacionar bem com as pessoas, entendeu? Quando a gente faz essas coisas boas vão surgindo. Né? Se Deus quiser, aparece aí um boss, um Dana White. Aliás, para meter aqui o gancho de Dana White, tantas fotografias que o mestre tem, o mestre tem uma fotografia com o carecão, com o Dana White. Como é que é o careca? Como é que é o boss? Cara, eu tive a chance de estar com ele 2 ou 3 vezes pessoalmente, né? 2 pelo combate mesmo e uma como jornalista. Cara, ele, logicamente, o cara é o chefe, é difícil você ter acesso a ele. Mas uma vez que você tá perto dele assim, ele é um cara super tranquilo, super acessível, simpático. Eu fiz uma entrevista com ele pro Grace Mag, né? E a assessora de imprensa não queria deixar eu falar com ele, mas no final ele veio e falou comigo. Ele veio mesmo e falou comigo. A gente fez uma entrevista rápida lá, mas fizemos. E, cara, ele pessoalmente é uma pessoa normal, uma pessoa como a gente, entendeu? É lógico que ali por trás dos negócios ele deve ter que ser muitas vezes duro e tal, mas aí é trabalho, né? Mas ele, assim, não posso dizer que eu conheço ele, mas às vezes que eu estive com ele me parece ser uma pessoa muito tranquila, espontânea, assim, simpático, assim. O cara não é à toa que ele tá ali, né? Não é à toa que ele tá ali esse tempo todo. Ele é bom, ele é um cara muito bom no que ele faz ali. Ô, mestre, de todas aquelas fotografias, pessoas que eu sou fã, que acredito que o Atílio também seja, qual foi a fotografia que tu falou, pá? Cara, o mais engraçado que eu vou te Indicativa para si ali. Quem foi a pessoa? Ó, eu vou te dizer, mas o mais engraçado é que teve tanta gente que eu não tirava foto com a maioria, porque eu achava meio chato ficar pedindo foto. Ali, a maioria dos que eu tenho foto é porque foram momentos que a gente ficou muito ali junto, presente. E, cara, pô, teve uns caras que eu me arrependo até hoje. O próprio Fedor, cara. Eu não tirei foto com o Fedor. O Khabib eu tirei uma foto e depois perdi, mas ele ainda não era campeão. Mas o cara que eu mais gosto ali, assim, que eu sou mais fã, esse eu sou fã mesmo, é o Anderson Silva, cara. O Anderson Silva, ele. Pô, o cara, acho ele muito, muito fera mesmo, assim. O cara é inspirador, assim, né? Eu já imaginava que ia dizer. Quase todo mundo, quase, não sei porquê, dentro da faixa etária, ligado todo mundo bate para o Anderson. Se calhar pela história da vida. Pô, ele é muito. Olha só, assim, de eu ter tido até relacionamento de intimidade e que são pessoas muito legais mesmo, cara. Esse é muito mais assim, convívio do que com o Anderson, inclusive. O Minotauro eu tive muito convívio com ele, e o Minotouro, os 2 irmãos. E são pessoas excelentes mesmo, tá? Só que o Anderson eu boto como favorito porque, cara, eu acho, para mim, ele era um mágico, tá? Ele não é o maior de todos os tempos. Para mim, o John Jones supera ele nisso.
porém, eu acho que ele era o mais mágico de todos os tempos, você tá entendendo? O jeito que ele fazia as coisas, o que ele fazia, não vi ninguém fazer igual até hoje, tá? E ele era um cara, até hoje, você vê, ele treina, cara. Ele faz aquilo porque ele tem um espírito de querer evoluir, ele tem um espírito de lutador mesmo, assim, sabe? O cara sempre treinou, tu vê, com luta, no luta, o cara tava sempre treinando, buscando uma coisa diferente, assim. Porra, ele. Sem te explicar direito agora, mas ele é o cara que realmente. Eu sou fã. Os outros eu não sou fã. Não é que eu não admiro, eu admiro, assim. O Anderson era um cara que eu tietaria mesmo, assim, sabe? Tipo, porra, esse cara eu baixo a cabeça muito. Não que não pros outros, né? Mas eu acho ele um nível acima de todos, assim. O Anderson Silva é foda. Ele é sinistro. E agora, esta situação atual que está a acontecer, que até já envolveu o Anderson, porque o Anderson também já lutou com o Jake Paul. Esta situação dos youtubers a lutar boxe. O mestre concorda, não concorda? Positivo? Eu acho que alguns é uma coisa meio ridícula, né? Mas não acho o caso do Jake Paul, não, cara. O Jake Paul, ele é um cara que, pelo menos pelo que eu acompanhei, ele vem se dedicando muito e treinando mesmo. E leva um jeito pro negócio, né? Pelo menos é o que os outros dizem, né? Aí a gente nunca sabe se tem ali alguma coisa que é combinada, se não é. Será que não tem um guiãozinho ali? Será que não tem um guiãozinho? A gente não sabe, cara, mas isso aí também, cara, se a gente começa a botar essa vírgula, quantas vezes eu vi uma luta do UFC, aí no dia seguinte vinha algum leigo na rua, me parava, pô, tu viu a luta de ontem? Pô, vi. Aquilo ali foi combinado. Cara, sabe? E eu olhava assim, não foi, cara. Aquilo ali ele perdeu mesmo. Pô, mas como é que pode? Eu falei, cara, entra lá e vai ver o que acontece lá dentro, né? As variáveis ali, pode acontecer tudo a qualquer momento. Mas eu acho que o Jake Paul, o que ele está fazendo com o boxe, ele trouxe a atenção de volta para o boxe que não estava tendo, né? Ele trouxe uma atenção muito grande de volta para o boxe. Agora, ele tem que... Ele fez o Tyson Fury e foi a luta mais difícil, né? Que ele fez ali. Tyson Fury, né? É o irmão, o Fury. É o irmão, o Tyson é o maior, né? O Tyson é o grande, é o irmão. Mas ele perdeu, foi um combate horrível, feio. Eu fui lutador a vida toda, né? Eu joguei muito boxe, lutei muito. Custa-me acreditar, mestre, que um cara em 3 anos chega ali. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Custa acreditar, mas eu vou te dizer 2 caras. Júnior Cigano. O Júnior Cigano começou a treinar a luta depois dos 20 anos. Tá? Ele não treinava luta, ele era garçom. Tá? Depois dos 20 ele começou a treinar luta. Boxe, tal, papapá. E ele entra já pro UFC muito rápido, né? Entre o início e o auge, né? E foi campeão, né, cara? Né? Foi campeão. Perdeu pro Velasco, mas ele ganhou do Velasco também, né? Não sei se estou falando besteira. Ele ganhou do Velasco ou não? Ele ganhou de uma galera. Não lembro mais agora o cartel. Ele ganhou do Verdun, ganhou. Ele tem muito. Sim. Pô, né? Ele começou a treinar depois dos 20, cara. Tá? Vou te falar outro. Glover Teixeira. Glover Teixeira começou a treinar luta velho, cara. Tá? Também na cidade aí, 20 e poucos anos, tá? O Glover Teixeira. O Glover é um cara que eu conheci bem. Rapidamente o cara tinha um boxe bom, muito bom, a trocação dele era boa, e ele tinha um jiu-jitsu, isso não é tão visível no UFC, mas ele era muito bom de jiu-jitsu, cara. Ele lá no Brasil, ele fez a seletiva para a DCC, ele não tomou conhecimento de ninguém na seletiva. Aí ele foi lutar o ADCC, que foi em Barcelona na época, eu fui nesse ADCC como repórter, foi em 2009. Ele no DCC não foi tão bem, ganhou uma, perdeu tal. Mas, cara, o cara que veio do MMA, que começou a treinar velho, na seletiva que ele fez lá no Brasil, que era uma seletiva, ó, brava pra tu passar, ele ganhou de uns 5 caras top de linha lá e pegou a classificação para DCC. Então, são caras que também começaram
não tô querendo defender o Jake, não, tá? Mas tô te trazendo exemplos de caras que começaram a treinar bem tarde e se tornaram campeões do UFC, né? O Glover foi já com quase 40, né? Para ser campeão, né, cara? A história do cara é muito, muito legal também, né? O Glover é um gajo que merece até um documentário da Netflix, né? Pela história, o Glover Teixeira, a gente lá pelo combate, a gente fez um documentário sobre a história dele. Mas, logicamente, que sem estar no Netflix, né? Não ganha a proporção que poderia ganhar, né? Porque ele foi para os Estados Unidos de coiote, né? Coiote é o cara que invade pela fronteira, né? Ele foi morar nos Estados Unidos ilegal, pela fronteira. Foi aí que ele começou a lutar lá, ele já tinha uns 20 e tantos anos. Começou a se destacar nos eventos, assim. E aí o Chuck Liddell, né, cara? O Chuck Liddell viu ele e falou assim: irmão, vem treinar com a gente. O Chuck Liddell que abraçou ele lá. E aí, quando o UFC olhou, meu irmão, esse cara é bom, a gente quer esse cara com a gente. Só que aí deu problema o quê? Ele tava ilegal nos Estados Unidos. Aí o UFC chegou para ele, porra, não, tu vai ter que ir pro Brasil, vai ter que resolver isso. Essa brincadeira aí demorou uns 5 anos, eu acho, ele lá no Brasil, até conseguir resolver, porque foi uma coisa... E detalhe, né? Casado, né? A esposa, ele já tinha casado nos Estados Unidos, a esposa ficou nos Estados Unidos e ele veio sozinho pro Brasil. Eu nem sabia. Eu sei que ele ficou lá um bom tempo, cara, que eu tive muitas vezes com ele nesse tempo lá. Ele lutou Bitet Combat, ele lutou uns eventos lá no Brasil, porque é uma coisa muito grave de resolver, né? Você entrou ilegal, depois para tu conseguir trair legal para os Estados Unidos, mas ele conseguiu, né? O UFC usou lá também a influência. A influência toda. Mas demorou aí uns 4 ou 5 anos, cara, para ele sim poder ir para o UFC e fazer essa escalada aí que ele chegou a ser campeão, né? Ninguém acreditava que ele ainda ia ser campeão, né? E o cara foi... Sim. Mas transportando aqui do Jake Paul, pronto. O Jake Paul, vamos pôr o Jake Paul aqui ao lado, pronto. O Jake Paul é um caso à parte. Totalmente. Mas depois tem aqui outras versões de influencers, outras versões de show business que é feio. Tipo o que está acontecendo no Brasil com o Big Show. Eu queria. Pô, o Popó fez umas lutas lá que Deus me livre, né, cara? Né? Sim, mas eu vou mais que isso. Fisiculturistas a lutar uns contra os outros, apresentadores, comediante, cara, aquilo um dia, mestre, eu penso assim, um dia alguém vai se magoar a sério. Alguém vai se machucar a sério. É isso que muita gente está falando. E aí, agora, o que acontece? Quando eu estava lá no combate, a gente era, assim, você vê, esses eventos aí, por acaso, eles foram transmitidos pelo combate lá. A nossa política lá no combate era justamente de afastar esse tipo de evento. O que é o freak show, a gente não queria. A gente fez um trabalho lá totalmente de mostrar que a luta era uma coisa séria, que eram profissionais que estavam ali, né? Não é uma pessoa qualquer que estava ali, que não eram arruaceiros que estavam ali. Só que hoje em dia, cara, parece que essa parte ruim, na minha opinião, dá mais audiência do que você pegar os caras que são os profissionais, né? É o que está acontecendo no boxe, né? Um pouco, né? Um youtuber dá mais audiência do que você pegar o campeão, verdadeiro campeão mundial peso pesado e botar para lutar, né? Mas no caso do Jake, eu tô achando interessante, tá? Um pouco. Agora, as lutas que o Popó fez ali com alguns caras que ele fez, tipo, com o Kleber Bambam e tal, não... Eu acho que é até frustrante, assim, na hora você vai ver um negócio daquele, fica feio, né? O Daniel já falou aqui que existem entrevistas do dono do Fight Music Show, do proprietário, a dizer que quer vir para a Europa e que está a pensar em fazer Fight Music Show em Portugal, com figuras portuguesas. Assim, eu acredito que é possível, porque o que não falta aqui é palhaços para fazer um circo aqui também,
Acredito que é possível, mas depois vamos aqui para outra parte, mestre, que é a parte do Sim. money. Do money. Então, mestre, se houver money, imagina, vamos imaginar, há muito money, começa a chover, 100, 10, 10, 10. E o mestre era desafiado para fazer uma lutinha com um youtuber, não lutava? Ah, eu tô velho, cara. Eu tô velho pra isso já, cara. Tô com 47 anos. Ah, Se Ó, fosse um show me the money, né? Show me the money, né? Aí dá uma treinada, né? Quem sabe, né? De repente dá. Mas eu acho que é difícil, cara. Acho que é difícil isso aí. Vamos ver, né? Ele vem aí. É só 20 segundos também, mestre. É 20 segundos, é. Ah, não. Se eu entro numa luta dessa, eu quero ganhar, cara. Eu não gosto de lutar pra perder, não, cara. Vou querer ganhar. O meu vai ser esse. põe pra dormir rapidinho. Se puder usar o jiu-jitsu, aí eu já aceito, né? Se for uma luta de MMA. Eu estava a ver que eles ainda não. Eles nem vão abrir, eles não, aquilo está em closure, eles não mostram os valores reais do que foi na sexta-feira na Netflix. Não mostram os valores reais, até porque houve muitos problemas de transmissão com a Netflix. Nos Estados Unidos parece que deu problema pra caramba, cara. Pronto, e aqui também deu alguns problemas de transmissão. Mas eu não vi ao vivo depois. Eles estão a dar valores especulativos por baixo. Eles estão a dar valores por baixo. Valores por baixo, ou seja, e normalmente quando se solta estes valores é muito mais que isto. Sempre. Que aquilo deu 50 milhões para o Tyson, 50 milhões para o Jake. Deve ter dado muito mais. 50 milhões de dólares. É muita grana. De dólares. É muita grana. É muita. É mas muito... eu acho que, cara, isso. Mas eu vejo, eu acho que faz sentido o Jake por isso. Ele movimenta o negócio mesmo. Agora, isso que eu tô vendo lá no Brasil acontecer, pô, eu gosto muito do Popó, né? Admiro ele pra caramba. Mas eu não acredito que isso traz esse retorno, você tá entendendo? Eu não sei o que acontece ali no evento, como é que se torna rentável isso ali, mas eu não vejo, pô, ter tanta gente para pagar para ver o Popó bater no Kleber Bambam, você tá entendendo? Não sei o que acontece ali, não. Não acho legal, não, cara. Como amante de luta, eu não acho legal, né? Agora, Eu também não. O espectador comum, ele quer ver a história, né? Ele quer ver... É o que o Jake Paul cria, né? Ele cria uma história ali. Novela. Você tinha alguma dúvida que o Mike Tyson... Porra, eu sabia que o Mike Tyson não ia chegar lá, pô, o cara tá com quase 60 anos, cara, né? Mas a história que foi criando ali atrás, todo mundo quis ver o negócio, né? É verdade. É uma lenda, né? Exatamente. Né? Tem aqui outra parte que também envolve este tipo de novela, porque eles criam tipo uma novela, uma história à volta disto tudo, que é o trash talk. O mestre também, durante todos os anos que esteve envolvido em conferências de imprensa, face-to-face, etc., assistiu a muito tipo de trash talk. E pegando aqui no exemplo, até como carioca, que até aos dias de hoje o Chael Sonnen está jurado de morte no Rio de Janeiro por causa de tá, mas por causa do trash que ele fez ao Anderson e aos brasileiros. O mestre é fã de trash talk ou não aprova este tipo de marketing? Cara, eu acho que tem limites, tá? Acho que tem limites, tá? Algumas vezes o McGregor acho que passou um pouco desses limites com o Khabib, né? Também ele pagou na mesma né? O Khabib fez ele sofrer na mesma moeda, só que na hora da luta, né? Que importa Sim. mais. Mas, cara, eu acho que, tipo assim, não acho legal. Vamos supor que me chamem para um combate de jiu-jitsu aqui, uma luta. Aí você tem que fazer trash talk. Cara, eu acho que eu nem saberia fazer isso, não gosto. Mas a gente tem que admitir que vende, né, cara? Na minha opinião, o Conor McGregor, pô, ele é um dos caras mais bem-sucedidos, se ele não é o mais bem-sucedido da história do UFC. Eu acho que ele é o mais bem-sucedido, tá, financeiramente. Mas não é pelo talento. Para mim, ele é
Pela comunicação. Exatamente. Porque, Fala barato. voltando ao que eu falei, o Zé Aldo ficou muito mais tempo sem perder na carreira. O que o Zé Aldo fez como lutador, na minha opinião, é muito superior ao que o Conor McGregor fez. Mas Ainda o Conor faz? Ainda está a fazer? muito mais dinheiro que o Zé Aldo, porque o cara sabia se comunicar, você tá entendendo? Tanto que, cara, ele ganhou do Zé Aldo, tudo bem. Aí ele mudou de peso. Ele rapidinho perdeu pro Nate Diaz, cara. O Nate Diaz não foi nem campeão, cara. Nunca chegou nem a ser campeão, o Nate Diaz. Apesar que eu adoro o Nate Diaz, tá? Então, cara, você vê a diferença de nível técnico. O Zé Aldo foi um cara que ficou ali, sei lá, mais de 30 lutas sem perder para ninguém. Não sei agora, mas é por aí. Sem perder para ninguém. No UFC ele defendeu o cinturão. O Anderson defendeu o cinturão várias vezes. O John Jones é outro tipo de animal. É outro bicho que eu tô falando aqui. O McGregor, para mim, apesar de ser muito bom, ele era muito preciso, né, cara? O cara tinha uma mira ali que ele acertava e nocauteava as pessoas, mas ele é muito menos completo que vários desses lutadores, né? Tanto que no chão ele se complicava. Não chega ao nível para mim, só que muito melhor, muito bem sucedido, né? Financeiramente mais que os outros. Então, você vê o que é o poder da comunicação, né? Então, eu acho que o cara que se comunica bem vai ter vantagem, né? Vai ter o Chael Sonnen é a prova disso. O Chael Sonnen ter disputado o cinturão do UFC às vezes que ele disputou 2 vezes com o Anderson, uma vez com o John Jones, se eu não me engano. Por acaso eu estava nessa luta. Eu estava em 2 lutas dele com o Anderson, não lembro se o Anderson de todas as vezes foi cinturão. Mas a do John Jones eu estava também. Cara, mas ele ia porque ele falava, ele não era nem aos pés desses lutadores, assim, né? Ele vendia, né? Eu tenho uma teoria sobre isto tudo. Eu tenho uma teoria. O trash talk é uma situação cultural, é um business cultural. Coisa muito americana. Os ingleses também compram um bocado, os irlandeses compram. É assim o pessoal do Canadá também. É uma coisa, o trash talk vende, porque eles criam uma história ali, uma telenovela à volta, não é? Uma história ali, um bocado à imagem da WWE. Isso. E criam aquilo. Porque o que eu acredito é assim, cara, vamos transportar este tipo de agressão verbal, este insulto para países latinos. Não rola, cara. Eu vejo, tu vens aqui no Norte, vem aqui para o Norte fazer trash talk numa conferência de imprensa, não vai haver evento. Bom, vai sair porrada geral para todo lado, mano. Cara, eu vou te falar, você falou do Chael Sonnen, o cara mais peitudo que eu vi, aí isso eu tenho que tirar um chapéu para ele mesmo. O Conor McGregor, ele foi numa conferência de imprensa. Imagina você, em território inimigo. Foi lá no Rio de Janeiro, a conferência de imprensa, no Maracanãzinho. Ele foi na conferência de imprensa. O Maracanãzinho, que é um pavilhão grande lá, estava lotado para a conferência de imprensa. Cara, o público gritando: vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Meu irmão, Conor McGregor, cara, ele não se intimidou. Porra, isso foi foda. Mas ele não se intimidou em nenhum momento. E ele respondia, cara, né, na cara. O que eu pensei, isso que você falou. Cara, a qualquer momento o pessoal vai pular e vai todo mundo para cima dele vai matar esse cara aqui dentro, que o negócio tava... Meu irmão, mas o Conor McGregor, em nenhum momento ele se intimidou e ele respondia, cara. Ele era um mestre, cara. Ele respondia tudo que o pessoal, o público, né? Que era o público que fazia as perguntas para ele, né? Eles davam o microfone pro público e o público fazia as perguntas. Cara, as perguntas eram tipo assim, xingando ele, dizendo que ele ia morrer. Cara, e ele respondia a todo mundo assim, de forma pior do que perguntavam para ele. Chumbo trocado. Meu irmão, chumbo total. E eu vou te falar, ele saiu ganhando o tiroteio, cara. O cara é brabo mesmo, assim, não teve medo. Cara do pau, cara. É doido, cara. O pessoal vai matar ele aqui. E
E ele se saiu muito bem, assim, né? Foi engraçado a sair do McGregor, cara. Mas tu vê, ele Falando rapidinho de número 1 aí, né? No MMA ele é o número 1 disso. Só falando rapidinho um ganchinho aqui, que é um gajo que eu tenho acompanhado e estou me tornando muito fã dele. É o Maurício Ruff, que até lutou ontem no UFC. E ele Aham. tem uma versão melhorada ali do McGregor, né? O controle de distância, a forma que ele se posiciona no octagon. Cara, não sei se vocês viram o combate dele, você viu, Atire, mas... Ontem vi, mas vou-te já dizer que ele perde o terceiro assalto. Perdeu o terceiro assalto. E ele ganhou. Não, ganha o primeiro e o segundo tranquilos. Mas ele perdeu ali o gás no terceiro. Aconteceu qualquer coisa no terceiro assalto que ele não teve. Eu pensei que ele no terceiro assalto fosse finalizar a luta, não é? Porque ele vem da Fight Nerds e pensei que aquilo tivesse planeado, mas ele no terceiro assalto, ele perde o terceiro assalto, cara. Ele também jogou com aquele chileno duríssimo, o cara guerreiro. Você não duvide que amanhã ou depois não saia notícias de lesão na mão do Maurício, porque era cada pancada e o gajo não caía. Você via a cara do cara deformando e o cara não balançava. Mas eu acho, pá, eu vou dizer o que é que eu acho. Como técnico, como formado na área, curso superior de alto rendimento em desportos de combate, como ex-lutador, com experiência de muitos anos de ringue, cara, é preciso fazer um percurso para chegar a um certo momento e suportar esse tipo de pressão. E é tudo muito novo para ele ainda, Daniel. Ele fez uma luta, esta era a segunda luta no UFC, já estava no main card de um evento destes. Porra! Eu tava vendo até o Durinho, acho que falando outro dia, tipo, como ele chegou rápido Muito rápido. Sim. Mas o que eu tô fã dele é a forma como ele luta, é bonita. Sim. A distância, ele tem ali, ele dá umas firulas, mas é umas firulas que você percebe que é controlada, diferente do... não vou ficar comparando, não vou trazer nomes que é chato também de ficar comparando, menosprezando ninguém. Mas eu percebo que ele tem esse time de luta e é tudo muito calculado, mesmo com as firulas. Neste momento, todos os atletas que a Fight Nerds está a apresentar são de um nível técnico, tático e físico acima do normal. Todos eles são assassinos lá em cima, todos eles são noqueadores, todos eles estão a entrar para os top 10 já, todos eles estão a ser alvo mediático de podcasts, de entrevistas, de jornais, de tudo. Portanto, isto eu já ouvi no outro podcast, no ConnectCast, uma grande entrevista aos dois técnicos principais, ambos com uma mentalidade moderna muito à frente do que é o MMA, mas baseiam-se muito em princípios de educação, caráter, humildade e trabalho. É muito o princípio das artes marciais base. Eu acho que eles planeiam até o próprio percurso do atleta a nível de carreira, está a perceber? Eles fazem aqueles planos que o mestre sabe que se faz, os planos anuais, como se fosse uma grande empresa que se faz o plano anual, o plano semestral, e até nisso eles estão a trabalhar assim com os atletas, tipo, olha, daqui a 3 meses queremos chegar aqui, daqui a 6 meses queremos chegar ali. A Fight Nerd está a trabalhar muito e está a apresentar grandes resultados, e eles todos são o resultado do trabalho que é feito dentro da academia. Sim. Mestre, vou pegar aqui numa situação que não tem nada a ver com isto. Já foi a Nazaré? Já. Já foi ver a Wanda? Foi. Fui só ver mesmo, tá? Ali é outra história, né? Cara, ali, o dia que eu fui ver também foi um dia que tava muito pesado, muito grande. Sentiu aquele vapor, aquele barulho? Foi um bizarro. Tinha gente do mundo inteiro, né? Tinha gente vindo do Havaí. Foi um suel desses que foi dos maiores que teve mesmo, né? Mas ali é a mesma coisa que a gente está falando, né, cara? É perigoso quando você bota uma celebridade para entrar num ringue e ela não está preparada corretamente. Ali é esse exemplo. Se você não está preparado para entrar ali, não entra, senão você vai morrer. Né? Ali é muito perigoso aquela brincadeira.
É assustador aquilo. Você tem que estar tendo uma vida voltada para aquilo, entendeu? É como se você fizesse todo um camp para ir fazer uma outra no UFC, você faz um camp para você estar naqueles dias ali, entendeu? E encarar aquela onda, né? E aí, cara, quem não tá... O que eu tenho acompanhado lá também que tá ficando muito procurado, muita gente chegando de jet ski lá, muita gente sem experiência, né? E nos dias maiores, quem se aventurar, acho que infelizmente teve um brasileiro que foi vítima lá, né, que faleceu, que era um cara super respeitado no Havaí, mas ele não estava mais com aquele preparo, estava lá de visita e resolveu entrar, não sei como é que foi a história certinha. Ali você tem que estar muito preparado. Para mim, eu deixo pro meu filho, tá? Essa daí nessa vida, para mim não, para mim não tá ali não, cara. Nem quero, tá? Mas como espectador, pô, é um espetáculo da... É igual você assistir um UFC, você assistir os caras, né? Você tá num coliseu dos gladiadores, aquilo ali, cara. Os caras. Aquilo ali é... Quem não viu, que pegue no carro e vá lá, porque aquilo naqueles dias grandes, o barulho, mestre, o barulho cara, a onda quebra, parece que treme o chão, cara, que é muito, muito grande o negócio. É bonito mesmo. Eu tive ali em dia normal e mesmo sem onda, você já tem uma pressão d'água diferente ali na beira. Passa, né? Esse dia que eu fui, cara, tava muito grande mesmo. Foi um dia que as imagens foram pro mundo inteiro, entendeu? Tinha, sei lá, devia ter uma onda de 30, 40 metros, sei lá qual era o tamanho daquilo, cara. Pareciam umas avalanches, assim, e eles pequenininhos, assim, né? Mas é muito legal aquilo ali, cara. Voltando aqui ao mercado, também já estamos aqui mais avançados na parte do UFC. A parte do UFC, nós já temos aqui portugueses a entrar no UFC, a levantar a bandeira, já temos atletas a começar a ter aqui alguma significância dentro da empresa também. É preciso a empresa, como uma empresa americana, comece a reconhecer o país como uma possível potência, um possível mercado para lutadores. Se nós tivéssemos, fazer aqui uma situação, suponho que se nós tivéssemos um atleta campeão do UFC, você acha que as TVs iam abrir? Com certeza. Às vezes não precisa nem ser campeão. Se tiver um português começar a se destacar lá, eu acho que já vai ter uma abertura, né? Se um chegar a ser campeão, esse é o caminho, né? O caminho, eu acho, é Portugal ter cada vez mais lutadores ali, né? E aí, em algum momento, um desses que está lá dentro vai começar a se destacar, né? Hoje em dia, acho que são dois que estão lá, o Jaqueline, o Manuel Cap e a Jaqueline agora. E o Mário Pinto, 3. Isso, né? Então, acho que na medida que forem se destacando, né, vai trazer interesse na mídia. É sempre assim, cara, é sempre assim. O judô aqui ganhou mais relevância porque o rapaz lá foi medalha de ouro, né? Nessa Olimpíada, o judô de Portugal conseguiu 2 ou 3 medalhas, né? Ou seja, acho que a maioria das medalhas olímpicas de Portugal estão vindo com o judô. Então, a mídia e a próprio governo começam a incentivar mais esse tipo de coisa, né? Aqui um fator que passa aqui um bocado ao lado, às vezes, que é o que nós somos. Eu falo isto muitas vezes, até porque eu sou filho de um angolano, portanto, eu entendo o poder da língua oficial portuguesa pelo mundo. Nós, pelo mundo, somos 300 milhões a falar português, somos a quinta língua mais falada do planeta, e isto só por si já é um mercado único, enorme por explorar, que podíamos fazer um bocado à imagem do que a língua oficial espanhola faz e do que a língua oficial inglesa faz, que é, se nós repararmos, o UFC como empresa vende muito e transporta muito os eventos para Canadá, Inglaterra, Nova Zelândia, Austrália, ou seja,
países que fazem parte da Commonwealth inglesa, países com a língua oficial inglesa, e depois todo aquele bloco também da língua oficial espanhola, sul-americana, é um mercado que eles tentam explorar muito, como o México, e eu acredito que nós, às vezes, todos os países que falam português, às vezes andamos aqui perdidos com rivalidades e com questões históricas, em vez de nos unirmos todos juntos e percebermos que todos juntos tínhamos aqui uma potência enorme, para não falar em mercado de talentos, porque a nível de mercado de talentos podíamos chegar bem longe com esta união, todos juntos. O que acontece? O UFC, ele olha para onde tem dinheiro, né? Ele sabe que o mercado americano é o mais forte para eles, onde eles mais devem vender pay-per-view, com certeza, Estados Unidos, que é inglês, né? E acaba que o inglês é uma língua universal, né? O Brasil, por muito tempo, não sei se ainda era o segundo mercado onde eles mais vendiam, né? Pay-per-view, tanto que, não se surpreenda, o UFC tem um escritório do UFC em São Paulo, né? Você não vai achar um escritório do UFC na Alemanha, você não vai achar um escritório do UFC na França, né? Tem alguém de lá ligado? Talvez tenha. Em São Paulo, eles têm eu tive várias vezes lá, eles têm um andar inteiro num prédio lá, que é um escritório do UFC, né? Que tem o Minotauro, tem uma sala lá, o Edu Galete, toda a equipe deles no UFC Brasil, né? E eles chegaram a fazer no Brasil, se não me engano, 8 eventos por ano, né? Teve uma época que chegou a fazer 8 ou mais eventos por ano no Brasil, né? Eles olham para onde tem grana, você tá entendendo? Né? Portugal, acho que na visão deles, ainda hoje em dia, lógico que é um mercado que eles querem, mas, né, pelo interesse que a modalidade tem aqui, ainda não é um mercado que eles faturem tanto. Porém, se você está vendo que hoje tem 3 lutadores, né, portugueses lá no UFC, não é à toa, cara. É porque eles não fazem nada à toa. É porque eles estão de olho, entendeu? Eles estão de olho, eles estão vendo que tem uma semente aqui. Eles têm ainda muito plano de se expandir muito mais pela Europa, né, cara? Né? Eles têm uma quantidade de eventos na Europa, mas ainda é muito pequena, né? Se você for comparar o que tem lá nos Estados Unidos, né? É muito pequena. América Latina como um todo, o espanhol acaba que, beleza, Estados Unidos é inglês, Brasil é português, né? E aí a Canadá fala inglês e francês. Mas aí você pega o resto da América toda, é espanhol, né, cara? Né? Então, acho que mais até do que a Espanha aqui, eles têm lá Argentina, Chile, Bolívia, Peru, México, né? Uruguai. Vai, meu irmão, país pra caramba que só fala espanhol. Então, eles têm esses focos, né? Mas eu acho que, tipo assim, Portugal, cara, a gente tem muita coisa em comum, entendeu? É o que eu falei. Aqui começa a ter um investimento no esporte, é igualzinho no Brasil. Quando começa alguém a se destacar naquele esporte, aí começa a se falar daquele esporte, tá. Se o Brasil amanhã não tiver nenhum campeão do UFC, ninguém mais se destacando no UFC, olha o que acontece com a Fórmula 1 lá, né, Daniel? A Fórmula 1, quando a gente tinha Ayrton Senna, Nelson Piquet, cara, era... Depois foi perdendo espaço, morreu, né? Ninguém nem se Só fã mesmo ali que assiste, né? Muito fã. O fã hard de automobilismo, né? Então, aqui o problema é esse, né? O incentivo ao esporte aqui, igual é no Brasil e igual é em vários lugares do mundo, tá? Não quero também... Não estou querendo criticar Portugal, Portugal é um vilão, não é isso. Em vários lugares do mundo é isso, né? Não há muito investimento, né? Então, você tem que criar barreiras. E essas barreiras, a gente aqui que gosta desse nicho internamente, que tem que começar a quebrar elas, infelizmente, lutar por elas e agregar esse valor, né? Eu acho que o UFC é o que a gente estava falando agora há pouco. A mídia aqui vai se abrir muito mais para esse assunto, igual hoje estão falando mais do judô e não
tem jeito, o futebol sempre vai estar em primeiro lugar. Isso daí né, não vai ter como, né? Mas vai ter um espaço, né? Acho que pegando numa linha que o Atílio estava comentando, o que eu entendi foi unir a língua portuguesa no meu entendimento. Um exemplo, pega lá o Chotô. Imagine o Chotô acontecendo no Brasil, acontecendo uma edição em Portugal, acontecendo uma edição na Angola, e lutadores rodando entre esses países da língua portuguesa, não só lutadores como eventos, né? E a gente conseguiria ter ali como os americanos e ingleses têm, ter um império ali, um monopólio daquele esporte e de uma liga e de um circuito. Era um mercado a ser explorado, é uma força a ser explorada de língua oficial portuguesa, porque são 9 países de língua oficial portuguesa, os 9 países de língua oficial portuguesa são mais de 300 milhões de falantes portugueses, portanto este mercado a comprar ingressos e a comprar pay-per-view, e o que é que eu vejo muitas vezes? E o que eu vejo é que muitas vezes estas relações interpaíses de um lado para o outro, estas trocas de eventos de um lado para o outro, ficam um bocado barradas, um bocado por razões que não fazem sentido nenhum. Acho que nós tínhamos muito mais força como língua oficial portuguesa todos juntos para sermos verdadeiramente um mercado a ser explorado, do que às vezes andarmos aqui com pequenas discordâncias históricas e argumentos de um lado, orgulhos e egos, patriotas de um lado e do outro, porque na verdade somos todos filhos do mesmo pai. Sim. E isso era muito melhor para todos. Isso com certeza, tá? Eu acho também que às vezes alguns, né, não todos, mas ficam presos a essas situações que você está falando. Mas eu acho que também a questão financeira, a gente falando do Chotô aí, o Dedé mesmo, ele tinha vontade de fazer um evento aqui em Portugal, por exemplo. Mas aí o que acontece? Quem vai ajudar a bancar o evento dele aqui? Você tá entendendo o que acontece? Ou então, por exemplo, vamos trazer para o Brasil, para lutar lá no Brasil, esses atletas de Portugal que estão indo bem. Mas aí ele vai ver lá no orçamento que ele tem. E olha, tem um evento hoje lá, o Pederneiras, né? O Chotô, que é bem certinho. Eles estão no Fight Pass hoje em dia, né? Eles estavam no combate quando eu estava lá, e depois eles foram pro Fight Pass, ficaram só no Fight Pass, que é a plataforma do UFC, né? Mas ele tem um orçamento lá. Queria trazer um cara de Portugal para lutar, mas quanto é que isso custa, né? Só em passagem hoje, Brasil-Portugal, tá quase uns 1.000 e tantos, 2.000 euros às vezes, de volta, né? Só o custo dele do evento. Eu acho que existem as complicações financeiras que ainda são mais altas do que até, às vezes, essa questão de uma questão cultural. Do querer, né? Você tá entendendo? Eu acho que o financeiro, para o evento dele sobreviver, ele tem que fazer naquele formato. Igual a pessoa que também vai fazer um evento aqui em Portugal hoje, queria chamar um cara da Angola, queria pegar um outro que está lá na Inglaterra, um outro que está na França, mas aí quando ele vai ver lá nas contas, não vai dar, né? Vai ficar complicado. Tem uma galera muito boa daqui de Portugal mesmo, vamos reunir vamos fazer o evento, né? É difícil fechar essa conta. Claro. Mestre, e agora planos para breve? Estamos aqui a chegar ao final do ano, a nível de calendário, o que é que o mestre tem planeado agora aqui de planos de trabalho, novidades, projetos? Então, vamos lá. Pessoalmente, eu estou me dedicando para lutar o europeu, né? Como eu falei, foi o único evento que eu lutei aqui. Estava contando ali, desde que eu voltei a lutar, tive... Caraca, nem sei, ganhei várias medalhas aqui, fui bem em todos os eventos. Acabou que o europeu da IBJJF foi o único que eu não consegui pegar a medalha por muito pouco, mas não peguei, então estou me preparando para esse evento. Como eu falei, estou fazendo até uma preparação física mais profissional já há alguns meses com o Ítalo, que é o preparador físico do pessoal da Fight Nerds, inclusive, Ítalo Vilardo. Ele também prepara muita gente do jiu-jitsu. Ele é faixa preta de judô e de jiu-jitsu, inclusive, além de ser um preparador físico muito antigo nisso. Então, pessoalmente, para mim é esse. Espero que esse ano eu consiga
pegar essa medalha. Se eu não conseguir, não tem problema. Eu vou continuar treinando e vou tentar de novo até pegar. Agora, fora isso, a minha meta é de crescimento da academia. A academia tá, graças a Deus, nesses 4 anos a gente cresceu bastante. O treino tá muito legal. O treino tá de qualidade já, tanto que eu treino com os meus alunos para as competições e venho me saindo bem. E eu falo para eles, cara, se eu consigo me sair bem com os pretas, treinando com vocês, o treino tá legal. Mas eu acho que o mais legal lá na academia, mais do que essa questão, é toda a amizade, o convívio que a gente tem, a energia que a gente tem lá dentro, assim, as amizades que a gente tem lá dentro. O convívio é muito legal. Então, o meu desafio é continuar crescendo, mas mantendo essa sinergia que a gente tem, né? De amizade, né? Que não é uma coisa tão simples, né? Administrar, né? Então, basicamente, esses são meus projetos, cara. É isso, cuidar da minha saúde, ter saúde, estar com a minha família. Não, não, não tenho muita ganância com nada, não, cara. Se eu tiver treinando, tiver bem com a minha família, com os meus amigos, com saúde, isso para mim que eu tendo um dinheirinho para a gente fazer as coisas que gosta, né? Óbvio, né? Isso é o que me deixa feliz aí na vida, cara. Mas tantos anos de bastidores, tantos anos ligado a grandes eventos, a histórias de luta, não tem aí uma história de humor engraçada que possa destacar para contar? Cara, eu tenho umas que eu não posso contar, né? Mas uma situação engraçada foi na luta do Conor McGregor com o José Aldo, foi em Las Vegas, né? Isso é uma situação engraçada comigo mesmo, eu com quem estava comigo. Porque a arena toda era torcida pro McGregor, né, cara? Os caras invadiam lá, era igual uma torcida de futebol mesmo, assim, eles fanáticos pelo McGregor, né? E a gente ficou o evento inteiro, cara. Tinha um pessoal, assim, torcer pro McGregor, estava atrás, na fileira de trás da gente, assim, e aí provocando de forma legal, assim, não era nada, mas o Zé Aldo vai perder hoje, a gente, não, o McGregor tá ferrado e tal. E a gente ficou o evento inteiro, assim, um sacaneando o outro com isso, né? Um sacaneando o outro com isso. Cara, aí quando começou a luta, né, porra, durou 20 segundos, né, cara? O Zé Aldo foi nocauteado muito rápido, né? Foi mó tristeza. Só que aí o pessoal de trás tava se abraçando e comemorando, né? Aí, pô, eu e meu amigo, a gente já olhou assim, meu irmão, vamos fugir agora daqui, porque daqui a 2 segundos eles vão olhar para frente, que a gente sacaneou muito eles, né? O evento inteiro eles sacaneavam, mas a gente sacaneava pior de volta, né? E aí a gente, não, meu irmão, vamos sair daqui, vamos fugir. Aí a gente literalmente fugiu da arena. Não demos tempo pro pessoal lá encarnar na gente, né? Fugimos. Perceber. Mas foi legal pra caramba, cara. Depois no cassino lá, foi no MGM, né? Aí os caras fizeram a maior festa no cassino. E aí, quando eles descobriram que eu era brasileiro, aí eles. O Zé Aldo. Só que eu tenho uma foto com o Conor McGregor, né? Aí eu já tirava assim no telefone, mostrava a foto. Aí os caras, você tem uma foto com o McGregor. Aí eles já ficavam meus amigos, assim. Foi legal. Dava uma carteirada com a foto do McGregor. Podia botar um crachá, assim, né? Com a foto do McGregor, eu sou amigo do McGregor. Mas foi legal pra caramba, assim. O triste foi que o Zé Aldo perdeu, né, cara? Mas, pô, eu fiquei muito chateado com isso. Mas depois foi fixe, assim, a convivência lá com a torcida dele, né? Que, pô, que os caras eram fanáticos, foi muito legal, assim. Foi uma experiência ruim, mas foi boa. Mestre, antes de lhe pedir portanto, mesmo antes de pedir para lhe dar, para deixar aqui uma mensagem final para quem nos está a ouvir, vou pedir para dizer onde é que o pessoal o pode encontrar, as redes sociais e onde é que é a academia. Beleza. Academia aqui em Canidelo, né? Em Vila Nova de Gaia. É Rua Cova da Bela 128, mas se botar no Google Carlos Cobrinha BJJ Canidelo, já aparece rapidinho, tem a localização.
E as minhas páginas na internet é Carlos Cobrinha, é a minha pessoal, que tem bastante coisa também, e a da academia é Carlos Cobrinha BJJ. Não é difícil, quem quiser lá dar um. E o mestre está sempre a trabalhar, a rede social, está sempre a sair vídeo novo de treino. É um pouco da experiência que eu tive, né, na Globo, né? Eu coordenei lá as mídias sociais também. Eu faço tudo sozinho, tá? Não tenho uma equipe para fazer, não. Mas eu tenho aquele pouquinho de conhecimento que, com certeza, isso ajuda a ter novos alunos, né? A trazer interesse para a modalidade. É importante, porque a gente vem falando muito aqui da importância da comunicação, né? Apesar de eu não fazer o trash talk, mas uma comunicação bem feita vai ser importante não só para trazer novos alunos, mas para as pessoas entenderem os conceitos, os fundamentos da arte marcial, né? Que muita gente às vezes tem uma visão negativa da luta, enquanto na verdade não é. Na 99,9% dos casos é uma coisa super positiva e enriquecedora, né? Exatamente. Mestre, muito obrigado. Daniel. Só agradecer, prazer em conhecê-lo, pela história, pela pessoa, desejar sucesso aí na jornada, apesar de já é um sucesso, né? As medalhas falam por si só. Obrigado. Pedir mais uma vez para a malta, antes da gente encerrar isso aqui, antes do Cobrinha deixar uma mensagem final para o público, curta, comenta e se inscreva aqui no Rei Sem Trono, que o objetivo é dar voz aos senhores atletas aí, os Reis Sem Trono. Mestrão, deixa um recado aí para a malta aí de forma geral para a gente encerrar esse vídeo. Primeiro que agradecer a vocês. Peço desculpa que às vezes eu falo demais. Se deixar eu falar, eu falo mesmo, cara. Desculpa. O nosso desafio aqui não é quem fala demais, é quem não fala, que a gente tem que ficar empurrando. Eu sou o contrário, né? Eu disparo a matraca aqui. Então, peço perdão se eu me estendi muito, mas queria agradecer muito aí pelo bate-papo. Parabenizar vocês mais uma vez pelo trabalho, tá? Que isso é muito importante. Com certeza isso vai trazer frutos mais à frente, não só para vocês, mas para as artes marciais, né? Aqui em Portugal, tá? E, cara, o recado que eu dou para a galera é: procura uma academia. Eu sou suspeito em relação ao jiu-jitsu, porque é a luta que eu mais gosto, é a luta que eu ensino. Mas, cara, boxe, muay thai, karatê, judô, cara, qualquer luta dessas que você se identificar vai ser, no mínimo, uma atividade física boa para a sua saúde e mentalmente uma coisa muito importante assim para o seu dia a dia. Então, acreditem nas artes marciais, assim, é uma excelente atividade aí para quem quiser praticar, independentemente da idade, ou quiser levar seu filho, seu miudinho lá. É sempre um espaço interessante para as pessoas se desenvolverem como pessoas, tá? E obrigado aí pelo bate-papo, pessoal. Obrigado, mestre. Obrigado, mestre. Nossa. Abraço, mestre. Obrigado.